Olá, saúde a você com a santa e gloriosa paz do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu e você estamos unidos pelo amor de Cristo Jesus. E no vídeo de hoje eu não quero apenas apresentar a você uma história belíssima e comovente, mas uma história de muito poder. A história do profeta Eliseu, o sucessor de Elias. E ele chegou para Elias e pediu 2 vezes mais do poder que Elias tem, para que continuasse a professar as grandiosas e poderosas maravilhas de Deus. E uma das belíssimas coisas já começa a acontecer quando a água que provocava abortos foi purificada. Existiam alguns rapazes zombadores e disseram a Eliseu: "Ô seu careca, fora daqui!" E Eliseu, muito zangado, repreende aqueles rapazes em nome do Deus Altíssimo e vem 2 ursas e despedaçam 42 deles. Mais uma prova que não se pode mexer com os grandes ungidos de Deus. Existia uma guerra entre os reinos de Israel e de Moabe. E aqueles reinos, um deles chegou para o profeta Eliseu e disse: "Nós estamos precisando de água. Precisamos de água porque está uma grande seca." E no segundo livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 16, Eliseu diz: "O que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber." Não apenas foi dado água para que pudesse ser consumida, mas também foi dada a vitória na guerra. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de amor e também Deus é um Deus zeloso e que passa correção nos seus grandes servos fiéis. É comum nós vermos um evangelho que é pregado de apenas de prosperidade, de apenas de que Deus é amor, mas é também o Deus o qual todos nós servimos, um Deus de providência, um Deus que age, um Deus que cumpre, um Deus zeloso que também passa a correção, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é Pai. E Eliseu também ajudou uma viúva muito pobre. Essa viúva não tinha nada, apenas tinha uma grande dívida com um homem que o seu marido deixou. E era necessário que aquela dívida fosse paga com os 2 filhos que ela possuía. E ela chega muito atormentada e muito triste e muito aflita para Eliseu e diz: "Por favor, profeta Eliseu, faça com que eu possa pagar a minha dívida, sem ter que precisar dar aos meus filhos, os meus únicos filhos." E ele pergunta: "O que é que você tem de mais precioso?" "Eu tenho apenas um pequeno jarro de azeite." E ele diz: "Pegue o pequeno jarro de azeite e comece a colocar nas vasilhas." "Mas, profeta Eliseu, como eu posso colocar nas vasilhas se eu tenho tão pouco azeite?" "Deus vai providenciar, tenha apenas fé. Comece a colocar o azeite nas vasilhas." E ela foi tendo fé e colocando o azeite nas vasilhas. A maneira que ela colocava mais azeite, mais tinha. Era como um poço, quando você mais tirava, mais tinha. E aquela mulher encheu todas as vasilhas que ela possuía. Todas, sem exceção. E a Bíblia deixa bem claro que o azeite foi tanto que ainda deu para que ela pudesse consumir e ainda se manter com a sua família. Eliseu também ajudou uma mulher de Sunem. E ao contrário dessa viúva pobre, essa mulher era muito rica e tinha muitos bens. Mas ela não tinha um filho. Ela não possuía filhos. E Eliseu, depois dela ter arrumado um quarto para ele em sua casa, próprio para Eliseu, ele disse: "Eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Pois ela não está apenas me ajudando, mas como ajudando a Deus, para que eu possa professar minha fé, para que eu possa fazer as grandiosas e poderosas maravilhas do Deus Altíssimo a quem eu sirvo.
E aquela mulher, depois de um ano, teve um filho. Depois de um certo período de tempo, o filho daquela mulher morreu. E aquela mulher, muito aflita, chega para Eliseu e diz: profeta, eu preciso realmente da tua ajuda. Porque você disse que eu iria engravidar, que eu iria conceber um filho, mas depois de tudo isso, o meu filho morre? Como isso pode acontecer, profeta Eliseu? E ele diz ao seu empregado Geazi: vá lá aonde o filho dessa mulher está e pegue o meu cajado e coloque sobre ele para que eu possa fazer contato. E que o poder de Deus venha sobre o menino. E que o faça, por certo, reviver. Mas não adiantou. E então foi necessário que Eliseu chegasse na casa daquela mulher e ficasse em cima do menino, para que pudesse esquentar o corpo, para que o poder de Deus viesse. E o menino reviveu. Eliseu foi buscar algumas frutas amargas e foi fazer um cozido. E depois soube que aquele cozido estava infelizmente envenenado. E ele pega uma farinha e coloca dentro daquele cozido. E o poder de Deus foi tão grande naquele momento que o cozido que estava envenenado ficou pronto e bom para que eles pudessem comer. Existia um grupo de profetas que estava junto a Eliseu, eram 100 profetas. E Eliseu apenas tinha recebido 20 pães. E ele disse ao seu empregado: vá lá e entregue esses 20 pães para os 100 homens. E ele: mas como eu posso fazer isso? Dizem somente 20 pães. Aí ele disse: vá e tenha fé. Entregue. A maneira que você for entregando, vai ter mais e mais pães. E assim aconteceu, para a honra e glória de Deus. Existia um grande comandante do exército chamado Naamã. E Naamã estava com uma doença de pele. E ele foi falar com Eliseu. E Eliseu disse: para que você fique curado, é necessário que você vá 7 vezes no Rio Jordão, para que você receba a cura. E assim, para a honra e glória do Deus Altíssimo, aquilo aconteceu. Ele não recebeu os presentes que Naamã o havia ofertado. Mas Geazi, seu empregado, chegou para Naamã e começou a mentir, dizendo que Eliseu queria os presentes. Só que na verdade Eliseu não queria. Quem fez tudo aquilo foi Deus e não Eliseu. E Geazi mente, dizendo que ele queria. E assim ele fica com aquelas posses que seriam ofertados a Eliseu. E Eliseu diz: pelo que você fez, você vai ser castigado e vai pegar uma doença, e a sua pele vai estar branca como a neve. Deus é um pai justo. Deus não é um ditador. Se você faz o que não deve fazer, ou se eu faço o que eu não devo fazer, Deus tem todo o poder de nos castigar, porque Ele é justo, perfeitamente justo. E se Ele não fosse justo, eu não poderia dizer que Ele é perfeito. Mas Ele é perfeito porque Ele é justo, severo na hora que tem que ser severo e bom na hora que tem que ser bom. Eliseu fez um machado boiar. Tinha alguns homens que estavam cortando árvores e um deles, o machado, caiu na água. E Eliseu pegou um pedaço de pau, jogou naquela água e o machado boiou para a honra e glória de Deus. Existia uma grande fome em Samaria e a fome foi tão grande que as mães estavam começando a cozer os seus filhos. E Eliseu disse: olhe, as coisas estão muito caras, mas o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, está dizendo que a inflação vai baixar, que vai ter alimento, que vai ter água, porque Deus é Deus de providência, é Deus de abundância. Os sírios ouviram um grande badalar de um grande exército vindo ao encontro deles. Eles pensaram: deve estar vindo egípcios, deve estar vindo israelitas, deve estar vindo todos eles ao nosso encontro para contra-atacar com nós. Mas na verdade eram apenas 4 homens leprosos de uma doença de pele que estavam indo ao encontro deles. E chegando lá, aqueles 4 homens ficaram
muito surpreendidos, porque não havia ninguém no acampamento deles. E eles comeram, beberam, e tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir a profecia de que voltaria a ter abundância naquela terra, a terra de Israel. Meus irmãos, eu quero dizer a você que mais uma vez se mostra uma belíssima história, no qual a Bíblia está trazendo. A história do profeta Eliseu. E assim como também todo bom profeta morre e vai se encontrar com o Pai, aconteceu também na vida de Eliseu. Mas mesmo em meio à morte, Eliseu ainda fez milagres pelo poder do nome de Deus. Porque jogaram um corpo onde estavam os ossos de Eliseu, e ao se chocarem o corpo e os ossos de Eliseu, aquele corpo reviveu. Então, Deus é Deus até nos momentos mais difíceis e nos momentos que a gente mais pensa que Deus não vai responder, que Deus não vai falar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te recompensar, e Ele certamente vai, porque Deus é Deus de providência, Deus é Deus que fala e responde. Que Deus te dê poder, muito abundante poder, para que você proclame o Evangelho dele.